É segunda-feira, nós estamos aqui reunidos para a 47ª edição do Zuzuzum, que inclusive, meus amigos, está completando um ano. Eba! Vamos comemorar. E nós estamos aqui atendendo, inclusive, pedidos dos nossos telespecs. A galera, esse final de semana eu andei circulando pelas ruas dessa nossa cidade e a turma falou: Rita, você está ausente de Zuzuzum. É que a agenda, meus amigos, ela está ficando, de vez em quando ela fica muito enforcada, mas quem sempre está aqui para levar para você os bastidores da política guarulhense é ele, Ernesto Zanon. E aí, gente, tudo bem? Mais um Zum Zum, um ano no ar, muito legal isso, mostra que a gente está aí fazendo jornalismo sério em todos os sentidos, uma voz que está aí na cidade destoando um pouquinho do que o pessoal costuma ver por aí, que não tem muita credibilidade. Nós aqui tem crédito, verdade sempre. E hoje, né, nessa edição, para compor aqui com a gente esses bastidores e também levar informação de verdade, nós estamos recebendo ele, Ayrton Trevisan. Bem-vindo, querido. Olá, Rita. Olá, Zanon, os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho da cidade. E falando em cidade, né, a semana passada foi bastante movimentada aqui no cenário guarulhense, que teve muita gente chegando em casa e se deparando com avisos de protesto em cartórios, Zanon. Que conversa aqui foi essa, meu irmão? Pois é, gente, mais uma vez, mais uma atrapalhada, não sei se atrapalhada, má intenção, não sei, desse governo, né, gente? Eu trouxe até o doutor Ayrton aqui, porque o cara manja pra câmara de direito, e o prefeito foi às redes sociais aí para falar: "Rasgue o protesto". Gente, protesto é coisa séria. E se não existe, eh, os cartórios mostraram que a prefeitura mandou protestar, os protestos estão em vigor aí sobre valores que existem, né, doutor? Como é que funciona isso? Sim, entre a revogação da lei que criou a taxa do lixo, a aprovação da lei e a revogação, tem um hiato aí, onde a dívida existe e continua existindo, né? Exatamente. E rasgar o papel não é algo que resolva, até porque a pessoa vai ser protestada de qualquer jeito. Não sei nem se a municipalidade tem pernas para rapidamente mandar tirar os títulos do protesto antes que ele ocorra. Eu entendo que o caminho escolhido de rasgar não é o ideal. Pois é. Só para recapitular um pouquinho, né, 2022 foi criada aquela taxa ambiental, né, taxa do lixo, que ela era proporcional ao gasto de água, né, então você gastava até 10 metros cúbicos por mês, você pagava um valorzinho pequeno e ia escalonando, né, era proporcional. Essa taxa foi uma coisa imposta por pela Marco Regulatório do Saneamento, que todos os municípios brasileiros precisariam, achar uma forma de financiar a destinação de lixo urbano e recursos aí, né, para isso. E o governo passado criou, mas, 3 meses depois foi visto que não era legal, houve muita gente, reclamando, não pegou legal. E o prefeito Guti mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei para, revogar a taxa do lixo, né. A partir dali, não haveria mais a cobrança. Só que ela vigiu durante 3 meses. 3 Exatamente. meses vieram as cobranças. Eu paguei 3 meses. E nessa revogação, deixar bem claro, havia lá forma de que quem pagou seria ressarcido. Só que muita gente fala assim: "É, mas eu não recebi". Não, não é assim, fica sentado em casa. Havia, foi criada uma força-tarefa dentro da prefeitura, eu lembro muito bem, para receber, né, você tinha mecanismos, formulários para falar assim: "Ó, eu paguei R$ 30, eu quero meus R$ 30 de volta". E tinha que pedir, né, e muita gente não pediu e falou: "Ah, eu não recebi de volta", mas também não pediu. Eu, particularmente, o valor era tão pequeno, eu deixei para lá. Eu paguei e nunca pedi de Eu volta. também. Não pedi de volta, como muita gente não pediu de volta, depois reclamou que não recebeu. Quem pediu de volta, recebeu. Se foi pouca gente, muita gente, eu não tenho esse dado, mas quem pediu o ressarcimento, recebeu. Só que teve gente que não pagou e deixou para lá. E aí a dívida existe. A dívida existe. E o caminho correto seria o Poder Executivo mandar um projeto de lei para a Câmara para fazer a remissão desse débito, né? Não é a anistia, porque a anistia trata mais de juros, multa, mas a remissão que é um tipo de um perdão do débito. Aí fica correto, vamos dizer, não precisa fazer nada. Agora, o poder público também não pode deixar de cobrar, pura e simplesmente. Exatamente. O poder público tem 5 anos para fazer essa cobrança, não é isso? Exatamente, Em 5 anos para fazer esse projeto de lei para fazer a remissão, então até 2027 para fazer isso. exatamente. Ou cobrar ou perdoar.
Mas aí tem uma pergunta, né, que eu acho que é bastante importante e de repente para quem tá assistindo a gente pode ter esse mesmo questionamento, né, que para esses títulos terem ido para protesto, o prefeito ou o time precisou encaminhar essa cobrança? Eles tinham ciência de que isso iria para protesto ou não é uma coisa automática? Olha, assim, dizer que o prefeito tinha ciência pessoalmente, eu não posso dizer. E nem acho que tenha necessariamente. A responsabilidade, obviamente, é dele, porque ele é o prefeito. Uhum, Mas isso é uma coisa automática. Até porque hoje tem uma resolução do CNJ que não pode ajuizar a ação de execução fiscal sem protestar. Dívidas abaixo de 10 mil, as ações foram extintas e o município tem que protestar. Então, isso acaba entrando vamos dizer, um trabalho técnico sem nome, sem identificação necessariamente. Você não escolhe que vai protestar o Zanon, mas não vai protestar a Rita. Vai uma lista de coisas para protesto, primeiro, para o segundo cartório, e acaba acontecendo o protesto. Obviamente que isso poderia ter tido um cuidado do poder público de não encaminhar esse tipo de coisa para protesto, uhum. não é? Na nossa gestão lá atrás, isso não aconteceu. Então, por exemplo, o Lucas Sanches poderia, como ele sempre falou que era contra a taxa, fez todo aquele circo quando ele era vereador, tal, justo, né, era uma reivindicação dele, como outros, o Nakashima fez reivindicação, Janete Pietá fez reivindicação, todo mundo fez, e o prefeito Guti, diante do movimento da população, achou por bem, ele encaminhou, e somente o Poder Executivo podia encaminhar isso para a Câmara Municipal, a revogação, e foi revogado, né? Mas ele poderia tomar o cuidado de falar assim: "Opa, tem cobrança de taxa ambiental aí? Tem? Então, ó, isso não, hein, gente, isso aí não. Nós temos até 2027 para mandar um projeto de lei para abrir mão dessa receita". Sim. Isso ele poderia ter feito, não teve esse cuidado. Então, se ele não mandou pessoalmente, mas ele se omitiu ao deixar ir, certo? Porque isso sempre respinga no chefe do executivo, né? Qualquer problema que envolva secretário, não citam, é mais fácil citar o nome do prefeito do que do secretário. Exatamente. Então faltou isso, Rita. Acho que de certa forma, fala assim: "Ah, mas uma coisa é clara, os cartórios não saíram protestando porque os cartórios tiveram vontade de protestar. Uhum. Não, Vieram da prefeitura. E a prefeitura tem a responsabilidade de pagar as custas do cartório, porque houve envio, né? Houve tudo isso. E aí tem uma outra questão. Os protestos os vencimentos já a partir da semana passada já tinham. Quando o Lucas falou rasgue, já tinha gente com o nome protestado. Como teve muita gente que gente. reclamou, falou assim: "Vai protestar meu nome, porque eu não tenho dinheiro para pagar". Não, e tem muita gente que nem recebeu o aviso, porque o cadastro não está atualizado, aí é citado por edital e é protestado e não fica sabendo. Vai ficar sabendo no dia que for buscar um crédito em banco, renovar um cartão de crédito, comprar um carro, uma TV a prazo. Eita, que isso vai dar muito pano para manga, então. Vai ter muita gente protestada sem saber. Agora, se a prefeitura o dia que o Lucas fez o vídeo foi depois que o caso veio a público, tá, vou deixar bem claro, o Guarulhos Web, mas ele foi quem trouxe a notícia, né, tornou público. Era durante uma sessão da Câmara, então logo depois que a notícia veio a público, alguns vereadores já começaram aquela coisa de defesa, saíram já durante a sessão da Câmara falando: "Ah, não, o prefeito vai resolver", e em seguida vem um vídeo precipitado, no meu modo de ver, do prefeito falando: "Rasgue tudo", que não poderia ter sido feito, porque o prefeito, como chefe do executivo, com as responsabilidades que tem, jamais pode falar: "Rasga uma coisa". E aí, rasga e está protestado, o que que você vai fazer? O que que acontece agora? Doutor, a pessoa que teve o nome protestado, consciente, está sabendo que está com o nome protestado e o prefeito falou que não. O que que ele faz? Se tiver protestado, o único jeito de resolver ou é entrar com uma ação, eventualmente para questionar, que eu não vejo muito fundamento, porque a lei vigeu entre ela ser aprovada e ela ser revogada, ou ir lá e paga as custas do cartório, paga o débito e aí cancela o protesto. Mas ele pode cobrar da prefeitura? Então, cobrar esse valor é difícil, a lei vigeu no período que ela vigeu. Então, e assim, as dívidas eram de 50, R$ 60, Sim, foram para 300, é mais ou menos isso, né? é. E aí tem correção, tem juros. E quando então quando o prefeito fala, né, rasguem os protestos, não se preocupem com isso, sentem em cima desse papel e, né, e isso aí não existiu? Vamos entender uma coisa. Eu acredito, eu acho que é razoável que ele tenha dito isso dentro de um contexto de que ele vai mandar tirar do protesto.
as coisas, não simplesmente rasgar, que vai ficar protestado. Então, eu imagino que ele deve ter dado uma ordem para retirar de protesto. Agora, precisa ver se dá tempo de retirar de protesto. Você só retira antes de protestar. Depois que protestou, já Já protestou. foi? Já foi. É isso que é o Ixi. problema. O problema é que quando o caso veio à tona, era no dia que já E a tinha, e os vencimentos? eh, Eu vou já até tinha, buscar aqui já tinha vencimento. Isso é. ocorreu na quarta-feira. Quarta-feira foi dia Deixa eu 22 de Então, os abril. cartórios mandam o aviso pelo correio. Isso, E, se eu não me engano, são 5 dias de prazo exato. para você. Teve aí o feriado no meio, tudo mais, hã, mas mesmo assim, Mas vamos dizer que você mora num prédio. Eles vão lá entregar uma correspondência na portaria do prédio. Você necessariamente não passa todo dia para olhar se tem correspondência. verdade. Até você ir lá olhar a correspondência, já foi o prazo que o cartório dá para pagar. Então, se aconteceu antes do dia 22 ou 23, aí não deu tempo. Olha, uma coisa clara, o Guarujá Web questionou a prefeitura, questionou os cartórios. Os cartórios responderam, né? A gente deu a palavra, os cartórios deixaram bem claro. Tem algumas lacunas. A gente perguntou também quantos foram para protesto, quais os valores, isso não foi respondido. A prefeitura não responde, né? Não responde. A gente até mandou pela lei de acesso à informação questionamento por que que a prefeitura não responde e a resposta foi lacônica, né? Veio lá da subsecretaria de comunicação que não, a prefeitura responde tudo o que acha pertinente e tal. Não é esse o caminho porque não responde nada para o Guarulhos Web. Eles acham que omitir as informações para o Guarulhos Web, eles se esquivam aí. Não, estão Nossa. perdendo a oportunidade de falar. Ó, e passou mesmo, hein, Zanon? Porque, ó, tem o boleto que a gente recebeu aqui, tá, o vencimento dele era 23/4, hoje é dia 27. Mas interessante, né? Porque eles foram protocolados no dia 17 de abril, É, com cinco, vencimento para. Ah, é verdade, 5 dias é, que. e nem úteis, né? Porque teve aí 21 de abril que era Não, são feriado. 5 É dias, se eu cinco não me dias, engano, não 5 tem dias. dia útil, é cinco É. dias. Tá vendo? Ixi, tem uma porrada de gente protestada, então. É, Certamente. eu vi boleto, acho que dia 22, tá? Então, no mesmo dia que o prefeito estava mandando rasgar, tinha gente sendo protestado. Isso é grave, isso demonstra um pouco de falta de governança, né? Porque, como que o prefeito foi ficar sabendo disso pela repercussão na imprensa? Não, e o fato é que, por exemplo, os procuradores são os mesmos da época, a Secretaria da Fazenda tem uma mesma pessoa lá desde a época do Guti, então não é um assunto que se possa dizer que era desconhecido, né, Uhum. E da era a bandeira administração. política do atual prefeito. Sim. Então, assim, se eu fiz uma campanha, eu falava que eu era o pai do fim da taxa, tudo mais, quando eu sento na cadeira, uma das primeiras coisas que eu faria, eu falei, como é que tá isso? Tem problema? Não, deixa. Tava preocupado em gravar videozinho, blá, 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 blá. Não, Zanon, É e tem um isso. detalhe, existe um instrumento jurídico possível de perdão, que seria a remissão. O prefeito tem maioria na Câmara, não teria dificuldade de aprovar. É uma pauta politicamente interessante, né? Aham, Porque exatamente. bondade todo mundo gosta. Eu sempre falo isso: político não gosta de fazer maldade, político gosta de fazer bondade. É muito mais fácil fazer Já bondade. aprovou aumento de um monte de coisa lá na Câmara, não tá É. muito preocupado não, hein? Não, eu dizia isso, inclusive, quando o Guts teve que tomar certas medidas que eram impopulares, assim, mas que eram necessárias. Eu dei uma entrevista uma época na Globo e o repórter perguntou: "Mas ele tinha que fazer isso?" Aí eu respondi: "Olha, político gosta de fazer bondade, não gosta de fazer maldade. Isso, politicamente, é maldade. Se ele fez, é porque tinha que fazer. Ele fez sangrando, mas ele tinha que fazer, porque era necessário fazer para o município. E é assim que funciona. Aliás, essa entrevista foi sobre taxa ambiental, criação da taxa ambiental, que você deu uma Provavelmente, entrevista, foi isso. A gente provavelmente. estava, a Globo fez uma grande matéria, até esses dias eu estava vendo, e o doutor Ayrton, como secretário de Justiça, foi quem era a pessoa certa para dar a entrevista, né? Ele concedeu a entrevista e falando, explicando os motivos da criação da taxa ambiental, que era uma coisa assim, pessoalmente, ele não gostou, mas como agente público, para respeitar a lei federal, tinha, A gente eu lembro. tem, existe um tributarista que me foge o nome agora, que ele diz que tributo é uma norma de rejeição social. Você não precisa fazer pesquisa. Se eu falar para você agora que eu vou criar uma taxa que você vai ter que pagar R$ 2, eu falar: "Você está de acordo?" Você vai falar: "Não, eu já pago tanto imposto", não é nem pelos R$ 2, é que você já paga tanto imposto, você vai ser sempre contrário à criação de uma nova taxa. Então, isso
é assim, mas só que tem coisa, por exemplo, é o marco regulatório, o marco do saneamento básico lá, que dizia que, dentre outras coisas, precisa criar um custeio para a questão do lixo. Quer dizer, nós estamos, em relação a outros países, atrasados. A gente ainda tem esses depósitos de lixo, né? Vários países, eles têm os queimadores, custam caro, custam caro. Os incineradores, né? Incineradores. A gente melhorou bastante a questão da coleta seletiva no nosso governo, o que também ajuda, você diminui aquela a disposição do lixo orgânico, não é? Mas muitos países usam isso. Tem uma sobrinha que mora na Suécia e lá 100% é reciclável. Até o orgânico vai para um depósito que gera um gás que movimenta os ônibus. Perfeito. Então é 100%. Você tem um ticket, quando você devolve uma garrafa plástica, devolve uma garrafa de vidro, você vai no mercado, você tem a devolução de um dinheiro, você tem Perfeito. um crédito. A gente precisava avançar para isso, né? A gente lembra que durante a gestão passada, os 8 anos, foi a coleta seletiva atingia 100% da cidade, né? Então chegou a 100% da cidade. Mas a quantidade de reciclado não chegava a 6%, porque não existia ainda a educação da população em fazer. O caminhão passa com a coleta seletiva, mas o número é muito baixo ainda. Eu acredito que não cresceu muito. O governo passado também avançou muito no ecopontos, né? Foi cerca de 30, mais de 30 ecopontos, chegou no número do governo Guti. Essa gestão, em 1 ano e 4 meses, nenhum ecoponto a mais, tá? Então não é muito preocupado. A preocupação deles é ficar fazendo lá, vocês são responsáveis por jogar lixo no coisa, mas não cria alternativas. A gente sabe que 30 ecopontos não são suficientes, mas foi o número que chegou. Criou-se o Catatreco na gestão passada, que passa nas ruas lá, que eles mudaram de nome, continua passando. São formas de tirar o lixo das ruas. Só que a questão do financiamento, né, que criou-se a taxa, o ex-prefeito Guti assumiu uma responsabilidade pessoal ao, né, ele colocou o dele na reta, né, Sim, Ao revogar ao a revogar, porque há a obrigação de que o município cobre por isso. E sim. ele assumiu essa responsabilidade, Guarulhos parou de pagar e ficou isso. Só que agora vieram isso, e aí eu falo assim, sempre tem os irresponsáveis de plantão, que aí querem jogar culpa nele que não está no governo há 1 ano e meio. E essa questão também do lixo, de jogar lixo em rio, essas coisas, é uma questão de educação. E ela não se resolve de hoje para amanhã. Concordo. Teria que ter uma política dentro das escolas públicas e particulares de educação. Educar. Então, se você pegar, vamos dizer, as crianças da época que eu era criança em relação às crianças de hoje, os valores que eles recebem na escola são muito importantes, eles são mais tolerantes, eh, seja em questões raciais, seja em questões de gênero, são mais conscientes na questão do lixo, porque são educados para isso. Então, é um trabalho de 20 anos. Quer dizer, um dos problemas do Brasil é a falta de educação, uhum, né? A falta de educação, Concordo. quer dizer assim, pouca educação. A gente só vai evoluir quando a gente conseguir dar uma escola pública de qualidade para a população. Perfeito. E esse item, que é a questão de jogar lixo em rio, né, jogar lixo na rua, tendo ecoponto, é uma questão de educação. Você não resolve isso falando mal. Você não conscientiza uma pessoa adulta que não tem consciência disso de hoje para amanhã. Você conscientiza os filhos, aí o filho vai chamar a atenção do pai, porque ele aprendeu na escola que não é para jogar lixo na rua, que não é para jogar lixo no rio, e aí você vai mudando isso para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, para daqui 20 anos a gente ter isso melhorado. Verdade. E uma questão assim, eu falei isso outras vezes aqui e repito, né? Aquela coisa, a população é mal educada, você tem culpa. Gente, educação, tudo mais, tal, tal, tal. Só que o problema está ali. E qual é a função da prefeitura? É limpar. Claro, e resolver, E né, e resolver. Não resolver. adianta ficar atribuindo culpa. O lixo está lá, não adianta. A população não vai lá entrar no. A prefeitura está aí para isso. Então a prefeitura tem que corrigir esse problema. E eu trouxe isso saiu matéria no Guarulhos Web, e eu moro em frente a uma praça grande aqui de Guarulhos, que fica a 800 metros do gabinete prefeito, que é a Praça das Pedras, e sempre falo isso e trago como exemplo. Gente, realmente, o povo joga lixo, é uma sujeira permanente. E o que me revolta é que não existe a limpeza. Certo? hum, O povo joga o lixo fica. Se não é a gente gritar, protestar, falar, não tem. Isso é o temerário, porque o povo joga. Então eles passam ali a vassoura nas guias na parte de fora e lá dentro está sujo. A prefeitura não age.
e fizeram lá, mandaram tal, limparam lá um dia que eu reclamei. O que aconteceu depois? Voltou a acumular sujeira, tá tudo sujo de novo, porque a prefeitura não tem perna para isso, não tem vontade política, entendeu? É mais fácil ficar culpando a população. Então, essas são coisas que Passou a época da chuva, nós temos agora, sei lá, 9 meses para tratar disso. exato, Buscar as causas, porque a causa não é só o lixo que foi jogado. A causa é o rio que não é limpo, a causa são as passagens que são antigas, a tubulação que é antiga, ela não dá vazão à quantidade de água que hoje passa, que é diferente do que passava antigamente, porque está impermeabilizada a cidade. É fazer piscinões. Então, nós temos 9 meses aí para correr atrás de soluções. E nos 9 nós não vamos resolver a questão da população se educar para não jogar lixo. exatamente. Esse Isso é é um um fato. ponto que a Isso gente é um não fato. consegue resolver em 9 meses. Agora, limpar o córrego, aumentar uma passagem por baixo de uma ponte, isso a gente consegue resolver. Tem um lugar aqui em Guarulhos que está em obra, que não para a obra, que é o terreno lá do Secap. Lá, desde que eles fabricaram a Ai, enchente gente, lá, meu Deus que do eles céu. destruíram aquela área, que é a área da CDHU, tá em obra. Tá em obra lá, permanente, fizeram boca de lobo para tudo quanto é canto, rasgaram as ruas, fizeram um absurdo, estão construindo um muro, não sei o que, não sei o que. Só que tem um problema ali. A última decisão judicial que impedia o show, eles conseguiram revogar para permitir o show lá em dezembro. E naquela decisão dizia que não mexe mais com a área. E eles estão mexendo. Não tem uma placa que diz quem está fazendo aquela obra, ninguém sabe quanto está gastando naquilo, ninguém sabe quem está fazendo aquilo, só sei que a obra não para. São caminhões, máquinas lá diariamente há 5 meses. E eu vejo que não adianta fazer obra lá, porque aquele terreno é um terreno de contenção de água. Exato, Nós não mexemos nele na nossa gestão, porque a gente tinha estudos que diziam que lá tem minas, lá tinha, vamos dizer, segurava a água da chuva até que a chuva passasse. Não adianta você pegar agora, impermeabilizar o terreno e jogar aquela água para fora no mesmo cano que tinha antes e que recebia metade daquela água, vai exato. encher do mesmo jeito. Então eles estão fazendo isso. E a CDHU, que é proprietária da área, que cedeu por 6 meses, né? Para depois, num acerto de contas, transferir para a prefeitura tudo mais. Ninguém sabe. Quem está gastando é dinheiro público? Você acha que algum privado tá pondo do bolso dinheiro ali para resolver o problema que foi causado pelo governo Lucas Sanches? E são perguntas que ficam sem resposta. Ficam sem respostas. A Câmara pergunta, não responde. Aí não é diretamente a própria prefeitura, porque nós sabemos que a prefeitura, tanto Secretaria de Obras como Serviço Público, não tem equipamento próprio para fazer esse tipo de Exato. coisa. Não, são as mesmas empreiteiras que devastaram a área. Estão lá, só Sim. precisa lá e ver. Os nomes das empreiteiras estão lá. São elas que devastaram. Será que algum benfeitor está gastando dinheiro lá? Se for, prefeitura, CDHU venha para, olha, a empresa tal, porque eles são bonzinhos e estão fazendo lá para tentar resolver um problema que a gente criou, É sabe? impressionante, né, cara, lembrar disso, lembrar que nós estamos numa luta para resolver, né, resolver as questões, os pontos de alagamento da cidade, tal, não sei o quê, e aí os caras vão lá e resolve criar um ponto de ala é impressionante uma coisa Olha, dessa. eu passei lá quando foi, acho que foi sábado à tarde. Gente, eu não consegui contar. O que tinha de pipeiro lá, os caras ficam empinando pipa. Ficou um estádio de pipeiros, né? O pessoal lá, um monte de carro, tomaram conta da área. Tá tendo a utilização lá, o pessoal soltando pipa. Quer dizer, é para isso que está se investindo tanto, né? O pessoal gastando todo esse dinheiro da prefeitura, do governo. Outra coisa, falou-se na época, isso está nas respostas ao jurídico, que a promotora do evento, que deveria realizar as obras, porque o Lucas disse que não tinha dinheiro público envolvido. A promotora do evento devolveria, a prefeitura faria as obras, isso foi resposta para o jurídico, e depois eles devolveriam o dinheiro. Devolveu? Quanto foi? Qual foi o gasto? Ninguém fala, não tem transparência alguma. Porque, gente, eu sou de comunicação, comunica, traz, fala assim, gente, olha, foi isso, foi o que aconteceu. Até hoje, gente, o show foi 8 de dezembro, né? Já foi dezembro inteiro, começou em novembro, né? Então vamos lá. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses indo para 6 meses e tudo no escuro. O que teve nesse tempo? Enchente, alagamento, população descontente, e eles aí já estão falando que vão fazer festa junina lá, fanfest da Copa. Será que gente, não sei, é isso.
É, a gente precisa entender assim, quando se administra, Guarulhos cresceu demais, né? Nos anos 80 chegou a aumentar em um ano mais de 10% da população. E é difícil você administrar uma cidade que não para de crescer. Aí cada governante que vem tem que dar conta de resolver algumas coisas. O Guti pegou um município com 600 vagas de tempo integral. Eu vi uma entrevista dele dizendo que entregou com 40.000. Eh, Foi o total necessário? Não foi, mas Lógico. alguém tem que partir daí Uhum. para frente. E atacar esses problemas que a cidade tem. Nós temos essas passagens aí, falando da questão da água por baixo da Dutra, que elas são dos anos 50, Exato. que era uma outra cidade que a gente tinha, né? Eh, Meu avô, em 1910, quando chegou em Guarulhos tinha 6.000 habitantes, no município inteirinho, né? Hoje nós temos 1.400.000 praticamente. Então, os problemas se multiplicam. Mas cada um tem que parar de arrumar culpado do passado Uhum. e criar soluções para o futuro. Pensar no futuro, pensar Pensar no nas futuro. próximas gerações, né? Como Que você é vai. o que esse prefeito Lucas Santos, ele fala quando ele está num palco, né, fazendo ali a Ele politicagem dele, copiou ele mete essa, né, de que não trabalha para próxima para a eleição. próxima eleição, e sim para as próximas gerações. Mas eu sempre me pergunto, que geração é essa? Porque como, por exemplo, aqui, né, a gente levantou essa questão sobre educação, o Ayrton disse aqui, né, sobre essa necessidade que não é para, a gente não vai resolver em 9 meses, vai se resolver à medida em que as gerações elas vão acontecendo, e aí a gente pergunta, né, como que ele pode pensar nisso, se na educação aqui nessa cidade é onde mais está sendo penalizado? Porque o desmonte que essa gestão tem feito na educação de Guarulhos é uma coisa, assim, absurda. A gente teve aí na última edição do Zum Zum Zum, né, a Juliane, né, que é uma mãe atípica, veio aqui com a gente debater o assunto, foi isso na segunda-feira. Na quarta-feira, o Lucas chamou o pessoal lá e tal, e disse que resolveu o problema e ele estava acabando com os módulos. Cara, foi ele que criou o tal do módulo. Ele Exato. teve a cara de pau de falar: estou acabando com esses módulos que não dão certo. Gente, é isso que eu falo, cara. Às vezes eu acho assim, é uma questão de personalidade, um traço de personalidade absurdo. Porque ele criou o problema, botou o bode na sala, depois tira e comemora. E aí, tem uma coisa que poucos se atentaram. Ele abriu aí um edital para contratação de 1.136 Acho que é agentes, né? 126, né, 100 É, 1126, é. o número é 1.100 e É 1000 poucos e aí, alguma coisa, é. agentes para ir para as salas de aula. Nas respostas oficiais da prefeitura, fala assim: nós tiramos porque essas pessoas estão atrapalhando a boa condução da aula. Isso o jurídico da prefeitura Ai das mães. respondeu na justiça, porque teve ações populares. Nós tiramos porque aí ele pega, contrata, pede para contratar 1.100 e poucos agentes por um salário mínimo por mês, 1.500 e pouco, um salário mínimo por mês, sem a necessidade de ensino superior, só com o ensino médio. Gente, sem menosprezar ninguém, qual a capacidade que esses 1.100 pessoas recebendo um salário mínimo para trabalhar 6 horas por dia terá para cuidar de crianças especiais dentro da sala de aula? E aí o ponto importante, Zanon, é porque a gente sempre fala, né? E talvez seja uma questão de semântica aqui, mas quando a gente fala, né, para cuidar das crianças, não é cuidar e manter aquelas Olhar, crianças, é olhar. olhar, ficar lá cuidando delas assim, né? Tipo, cerceando e tal. Não, não vai para. Não é isso. O trabalho desses profissionais é ajudar essas crianças a se desenvolverem, a serem autônomas, para cada vez mais depender menos desse tipo de ação. Então é criar, trabalhar para que elas se desenvolvam e criem essa autonomia. Não é um depósito de criança, não é para colocar lá um cercadinho, não é isso. A responsabilidade ela é muito grande. Quando fala que abrir um edital dessa forma, pedindo só o ensino médio, sem necessidade do ensino superior, qual que é a formação dessa pessoa para ajudar nesse desenvolvimento? E é isso o que todas essas mães elas estão lutando, brigando e gritando até hoje. Não é para que as crianças estejam na escola porque elas precisam fazer X, Y, Z. Não, é para que essas crianças se desenvolvam. E o Não estamos contratando babás. Não é a ideia, não Exatamente, é não é contratar babá. babá. Exatamente. E o impacto que essa ação já tem nesse desenvolvimento, ele é tamanho, que é isso que é a coisa mais absurda e desumana que essa gestão pôde fazer com essas mães e com essas crianças, principalmente com as crianças, porque a cerne do problema todo é esse.
o impacto que tem é voltar para trás, num lugar onde elas já tinham avançado. Essas pessoas que tomaram essa decisão, elas não têm ideia, porque assim, quando eu penso nisso, eu falo, gente, eu nem sou lá da Secretaria de Educação, a gente imagina, né, que os profissionais que estão envolvidos com isso, eles têm esse conhecimento e essa consciência. Elas não fazem ideia do que esse impacto na rotina de tirar as crianças da sala, de tirar o acompanhamento delas, de deixar elas em casa, delas não saberem, não terem previsibilidade do que vai acontecer, o que isso impacta. A gente não faz ideia. Só quem faz ideia é quem está lá vivendo. E aí vem esse prefeito, Lucas Sanches, como disse o Zanon, ele faz o caos, ele instaura um caos, e depois ele vem para a rede dizer que ele acabou. E eu ainda fico mais chateada de ver meia dúzia de pessoas que estavam lá se intitulando da comissão darem parabéns para ele. Parabéns pelo quê? Pelo amor de Deus, se foi ele que fez o caos. Como que a gente pode vir a público falar parabéns, Ô, prefeito, pela Rita, sua tá decisão? parecendo o Trump, né, que invade lá o Pelo Irã, amor de joga bomba no Deus. Irã, depois ele quer ser visto como o cara que apaziguou o Irã. Gente, É, as escolas estão aí, né? É o manga que abriu o buraco na rua para tapar o buraco, né? Então a escola do Lucas é boa, ele deve estar aí. Trump, o gente, manga, tudo aí para. isso é inadmissível. É você atentar contra a inteligência das pessoas e o raciocínio. Porque como pode? Como que pode uma situação dessa? Esse assunto, ele me deixa muito Assim, indignada. eu questionei as mães, questionei o sindicato dos servidores, né? O sindicato dos servidores se manifestou contrário a essa forma de contratação, porque isso precariza tudo, porque não tem direitos trabalhistas, é um contrato provisório, não resolve o problema. As mães falam assim: olha, é menos mal, pelo menos a gente não tinha isso, agora a gente vai ter. Sabe que não é o ideal, mas também a lei exige que tenha acompanhamento dos professores, então a gente está com uma esperança. Mexeu porque o Eduardo Barão, da Rádio Bandeirantes, falou publicamente no dia seguinte do nosso aqui que Uhum. nós cobramos pesado e tenho consciência que, que nossa força, a força do Barão que levou para a grande mídia o problema, falou assim: prefeito, pede para sair, você não tem competência, sai. Ele falou, usou essas palavras. Sai numa rede de rádio ouvida por milhares e milhares de ouvintes todos os dias. Sai porque não é possível você dar essa resposta que está atrapalhando na Exatamente. sala de aula. Então, são questões. Aí ele vai lá, faz o videozinho, aplausos, tal, tal, tal. Quem fala contra, os robôs atacam. Gente, a gente sabe onde estão a fazenda de robôs. A gente sabe tudo. Não adianta querer enganar. Vocês enganam. Esse final de semana soltaram outra fake news aí sobre o Baquerivu, coisa que está resolvida. Os caras vêm oh, cadê o dinheiro? Gente, já tá. O Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público já falou onde está o dinheiro do Baquerivu. Está no banco. Não, Zanon, isso, Eles ficam inventando, e isso a caramba. gente participou, enquanto conselheiro do prefeito, né, não participei diretamente das questões da obra, mas isso é um empréstimo internacional da Comissão Andina de Fomento, foi contratado, autorizado, inclusive pelo Senado, Sim, contrair um empréstimo de 600 milhões. O dinheiro não veio para a conta da prefeitura. Existe um cronograma de obra e a cada etapa da obra, quando a CAF, que é muito rigorosa, vem e faz a medição da obra e constata que a obra foi feita aquele quilômetro, vamos dizer, de canalização, e aquilo custa 10 milhões, eles autorizam levantar 10 milhões. Então nunca entrou 600 milhões nos cofres da prefeitura. Uhum. Nunca entrou só o dinheiro que foi medido das obras realizadas. Só. 70% foram realizadas. E o que me revolta é jornalista, gente que se diz jornalista, formado não sei aonde, sabe, que sentou aqui e senta nas bancadas dizendo, né? Falando assim, cadê o dinheiro? Gente, o Ministério Público, você é ignorante, você é o quê? É mal intencionado? Porque o Ministério Público não é o Zanon que está dizendo. Era tão óbvio que o Ministério Público mandou arquivar imediatamente, Não porque só o Ministério Público, como Tribunal o de Contas, Tribunal de Tribunal Contas. de Contas do Estado, Não tá constatou tudo. superfaturamento, não Nem constatou Então, nenhuma irregularidades, nem irregularidade. corrupção. vocês que estão fazendo qualquer servicinho para esse prefeito a troco de não sei o quê, que a gente sabe, meu, é o seu é o seu CPF que está em jogo, cara. Agora, depois não é só se retratar, sabe? É mal intencionado isso. Isso é má intenção, dolo, não sei o que, que na justiça vai responder. Sim. Não é possível. E aí a gente volta, né? Aí aqui, ó, é o eterno ciclo de ficar correndo atrás do rabo, né? A gente volta para essa questão, para bater de novo nessa história de que não trabalho para
como que é mesmo? A próxima Para a eleição. próxima eleição, trabalho para a próxima geração. E aí a gente vê a maior obra de macrodrenagem de Guarulhos para resolver cerca de 80% das enchentes. E não criar mais um, como o prefeito Lucas criou lá no Secap, mas para resolver. E os caras param a obra para fazer politicagem, estão cagando para as pessoas que estão sendo atingidas por conta das enchentes. Dane-se quem tá passando por essa situação, é para parar a obra, para fazer politicagem e para além de fazer politicagem, é espalhar fake news, de colocar nesses portais que existem por aí com a mesma narrativa e também com É isso que eu ia dizer. A exato, matéria é a mesma. exato, Muda o nome de quem publica. Só que já atentando passou. exato, e atentando contra a inteligência de quem vai, né, para quem isso vai ser entregue, que é de colocar lá onde estão 600 milhões. Aí basta você, que é com toda certeza nosso telespec, e vai ser, né, tem um pouco mais de inteligência. Se você pegar todos os portais, se você printar todos eles e ler lá o descritivo, você vê que é a mesma coisa. Por quê? Porque é uma operação orquestrada. Orquestrada. Onde estão os 600 mil? Como disse o Vocês não têm Ayrton capacidade de aqui. fazer jornalismo, não tem capacidade. Vocês só copiam, Desculpa, copiam, mas é sabe? A vergonhoso, é ordem vem vergonhoso, lá, é a ordem, a vergonhoso. ordem vem, e se eu não cumprir, corte. Não, e É também não existe mais o ouvir o outro lado, não, não é? Não. Prefeito, Guti, o que você tem a dizer sobre isso? Não existe. Existe uma eu já matéria fiz. igual. Você não quer ter esse trabalho? Vai lá, tá na Câmara, Na tem os Câmara, vídeos aí. Ele fala, exato. o Ministério Público, a decisão é pública, tá lá, o Ministério Público já disse, não tem nada de errado. Então, parem de ser subservientes dessa forma, para não falar de quatro. Questão de quatro para esse prefeito, e vocês vão responder: o mundo dá volta, gente, a coisa gira, o mundo gira, o mundo gira. E vocês que estão fazendo esse serviço sujo, desonesto, não falam nem que são jornalistas, porque isso não é jornalismo. Mas já falaram antigamente, um cara muitos anos atrás falou que na Bahia dá coco e em Guarulhos dá jornal. Não lembra? Barbosa falava isso, que era Barbosa? o cara que era o chefe lá da comunicação da prefeitura. Da jornal, agora dá blogzinho, dá não sei o quê. Só que vocês são desonestos. É Isso. nojento, Eu não gente, é falo que são nojento. jornalistas, tá? É nojento. Até vocês que conseguiram o título de jornalismo, vocês estão rasgando, pisando em cima, sapateando em cima, porque vocês não são. Vocês estão em busca de um agradinho que vem desse governo, porque não é honesto o que vocês estão fazendo, tá? Então não vem aí nos grupos de jornalista, porque eu nem participo desses grupos porque não me coloco no mesmo nível de vocês, porque vocês são sujos. Não, é nojento. De novo, né? É um atentado contra a inteligência das pessoas, contra qualquer, né, qualquer coisa que faça sentido, gente. É muito. Não, é não conhecer também o mínimo das coisas, né? Se você É, for construir um prédio, e você pegar um financiamento no Bradesco, por exemplo, construir o prédio, que é normalmente isso que se faz, você vai num grande banco, pega lá, contrata um financiamento da obra, conforme você vai vendendo, você vai abatendo daquele financiamento. Mas se você contrata um financiamento de 100 milhões, o banco não vai lá e coloca 100 milhões na tua conta. É, É de acordo com o andamento da obra, vai exato. liberando o dinheiro, tem lá os fiscais, etc e tal. No caso do Baquerivu, é a mesma coisa. Não entrou 600 milhões em lugar nenhum. Existe o direito de contratar 600 milhões, mede a obra, mediu a obra, a CAF aprova, e eles eram rigorosíssimos. Eu brincava até, o chefe da missão, o sobrenome dele era Carrasco, acho que ele era chileno. Eu ainda brincava lá assim, poderiam pôr alguém com sobrenome melhor para chefiar a missão. Ele deu risada, essa, né? daí- Alguma Maria da Paz. e essa fala é interessante que lembro daquele menino do Boemba Boemba, o José Simão, que ele falava, né, já é a piada pronta, porque com um nome desse, de fato, é. É a piada É a pronta, piada piada pronta. E pronta. sabe aí a pergunta que tem que se fazer para o atual governo é porque cadê o resto do dinheiro? Sabe por que que não está vindo? Porque as obras estão indo a passo de tartaruga. Eu queria ver, agora que você lembrou disso, e aí lembrando também aqui do Ayrton falando, né, do Carrasco, eu queria ver a cara do pessoal da CAF, porque eu também me lembro das reuniões, o tanto de comprometimento que eles tinham, e tanto Nossa! de exigir. E era assim, ó, O cara era era carrasco. aqui, ó, Nossa! e passando item por item, não passava E nada. quando eles vinham a missão toda para cá, eles iam em todos os Em locais loco, de tudo em obra para loco, exato. olhar Sim,
Tinha lá, vinha o micro-ônibus na Não prefeitura, aceitava o que saía estava no todo papel. mundo. Não, Ah, Porque o papel não. aceita tudo também, né? claro, Papel claro. aceita tudo. Eles iam em loco, Exato. aí às vezes faziam apontamento, falavam, ó, isso aqui não andou Uhum. tanto, não apontou tanto, corta aqui, Não, e não vai. nós estávamos lá, assim, nós somos testemunhas vivas disso, Sim, que era sim. dessa forma, e continua da mesma forma, só que é isso que você falou. Como o dinheiro só é liberado mediante a medição da obra, se você não tocar a obra, não tem dinheiro. Agora, O dinheiro não vem antes da olha obra. para a região, o que teve de obra feita? Tem muita coisa que foi feita, então, o dinheiro tá lá, sabe, dinheiro tá lá. Sábado eu percorri lá a região desde o do Inocop até aqui, gente, tudo canalizado, tudo feito com esses 600, parte desses 600 milhões que foram feitos na gestão passada. Gente, o Guti gostaria de ter terminado em 2024? Óbvio que Claro que sim. sim. Ele queria Até eu que sou inaugurar? mais boba. Óbvio. Claro. Mas não deu tempo. Teve problema ambiental, liberação da CETESB. A coisa não flui do jeito que queria. Não, e a Mas, gente ainda pegou uma pandemia, Hã, né, assim, exato. uma foi. coisa que É, nunca a gente tinha vivido, foi em 20, e repercutiu ainda em 21, 22, 22 começou a né, melhorar um pouco. Exato. e a CAF começou em 2019, aí veio a pandemia, né? A história Sim. da CAF foi 2019, 2020, que aprovou o Senado e tal, e foi para a pandemia. Lembro que na correria, tudo mais, consegui, até todas as liberações, tudo mais, a obra começou em 2022, né? Então, era uma obra de 4 anos, pensava-se que 2020, né, começaria, mas não é. E tem um detalhe, a obra para ter funcionalidade não é só canalização, tem que ter reservação, tem que Exa- ter piscinão, ao longo do Baquerivu. E agora, E esse as duas. governo me parece que já desistiu de uma desapropriação, está querendo desistir de uma doação, de uma outra área, então não sei se nós vamos ter a funcionalidade. Pois é, por quê? É, Porque no gente. final das contas, ele não tem ninguém preocupado com a população que vai ser beneficiada com esse programa de macrodrenagem, né? Eles estão só pensando mesmo na politicagem deles de ficar por aí falando, perguntando onde estão 600 milhões. Porque ao invés de perguntar onde estão 600 milhões, porque não termina essa benção, porque é uma benção mesmo a obra. Termina a benção da obra ao invés de ficar com essa história aí de 600 milhões, pelo Aí amor de outra, Deus, gente. durante essas chuvas aí, quiseram dizer que o Guti prometeu Exato, de criaram essa acabar de narrativa. acabar com as enchentes em Guarulhos. Uhum. O Baquerivu, ou o pessoal não conhece Guarulhos, Boa mas senão eu essa vou também. explicar. Boa essa. O Baquerivu, o Rio dos Cubas, o Rio Cabuçu, o Córrego dos Cavalos, o Córrego dos Japoneses, não fazem parte da bacia do Baquerivu, Exato. não desagam no Baquerivu. Então o Baquerivu, ele vem de lá da divisa com Arujá, vem serpenteando, serpenteia no aeroporto e vai sair ali do lado do aeroporto, na Natália Zarif, por ali, ele vai e segue para o Rio Tietê. Ele Exato. não passa nesses córregos que eu estou falando. E pro lado de cá, todo o problema feito, tudo Então, o mais. Guti não pode ter prometido acabar com as enchentes em Guarulhos Era, com o- a canalização do Baquerivu. era a parte dos lugares mais afetados, era a parte de 60, 70% das enchentes Exato, vocês Sim. resolveriam. Só que aí ele não contava que iam criar novas enchentes, né? Os exatamente. problemas maiores E que vieram até depois. eu lembro que em algum momento, em alguma das visitas das obras, a gente se deparou com uma moradora, né, que veio justamente falar com o Guti para dizer que as obras nem tinham terminado ainda, mas que o impacto ali do que já tinha sido feito já tinha sido muito bom, né, em decorrência daquilo, das enchentes que eles sofriam lá. Imagina então, se terminasse a obra, né, estivesse mesmo preocupado aí com os guarulhenses que sofrem com as enchentes, você pode ter certeza que o negócio seria outro. Mas aí eles teriam, né, que engolir e ter que reconhecer que o maior programa de macrodrenagem da história de Guarulhos começou lá na gestão do prefeito. Foi É isso. difícil, né? Que pensou nas próximas gerações. Difícil, né? Isso é pensar nas próximas gerações. Isso é ser estadista, não se preocupar. Ah, não sou eu que vou entregar, então eu não vou fazer. Não, não sou eu que vou entregar, mas eu vou começar, porque como o Ayrton também disse aqui, precisa começar de algum jeito. A gente precisa parar com essa história, né, de só ficar fazendo politicagem, obra para ser entregue ali dentro daquele mandato para ficar o nome e não pensar de fato numa construção de cidade. É por isso que a gente fica aí apanhando e vendo o que a gente vê por aí. Não, e não sei se nós vamos ter obras entregues por esse governo, porque não tem nenhuma começada. Não, As que foram entregues eram o obras que já estavam viaduto lá, iniciadas. o primeiro viaduto interno da cidade, que não é o primeiro viaduto interno, que era meio desnecessário, questionável ali no Secap, que estão em obras, sem autorização da NTT, né? Tem o risco de a NTT não autorizar.
e que é do Baquirivu também, são verbas do Baquirivu. Tá lá, essa é uma obra que tá rolando. E uma coisa que hoje, essa segunda-feira, eles passaram aí batendo cabeça, que eles ficaram decepcionados, porque eles contrataram, gente, parece brincadeira, 900 faixas de Feliz Dia das Mães da dupla Sanches e Sanches. Pela cidade toda, 900 faixas. E eram para ter sido colocadas na noite de domingo para segunda, teve um probleminha. E amanhã, espere que a cidade vai amanhecer coalhada de faixas de Feliz Dia das Mães. Ah, será que tá lá Feliz Dia das Mães Atípicas também, Luquinha? Giovaninho? Será que vocês estão pensando nas mães atípicas? Ou é só marketing para tornar conhecido o Giovanni que vive durante o horário do expediente fazendo politicagem? Nas redes sociais, nas ruas, usando o carro oficial, tudo registrado, para fazer videozinho para as redes sociais. E 900 faixas. Sabe o que é 900 faixas, doutor Ayrton? É É faixa pra bastante. caramba. Eles já fizeram. E é irregular, contra as leis municipais. Feliz Dia das Mães. Ah, É mas o que isso ele, mas o que que essa, eu quero encerrar minha participação Mas com isso. o que essa gestão gosta de fato é de fazer irregularidades, né? O único momento em que eles dizem que tiveram que obedecer à justiça foi para aumentar a passagem de ônibus e colocar ela a 6,20. Aí eles disseram que precisavam reconhecer e obedecer à justiça. Mas de resto, é caminhão sem freio na ladeira, passando por cima de tudo, pensando na sua politicagem e a população que se lasque. Eu paro por aqui. Ayrton, obrigada por ter somado com a gente hoje nessa edição, viu? Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui com vocês, também os telespectadores. Estou à disposição para um outro momento aí falar de alguma coisa. Sempre bem-vindo. Obrigado. Valeu, Zanon. Até a próxima, gente. E a gente está aqui sempre, quarta-feira, conectado, incomodando. Hum. E robôs, sua hora vai chegar. É melhor trocar fazenda de lugar. E quando for espalhar a narrativa para os robôs responderem, porra, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos estruturar essa narrativa de um jeito que não fique tão ridículo quanto está. Mais uma engrenagem para atentar contra a inteligência daqueles que estão lendo, né? É difícil, mas é isso. A gente espera que isso melhore, porque eu moro nessa cidade e eu, obviamente, quero vê-la prosperar. Essa gestão tá difícil, mas a gente tem fé. A gente fica por aqui, lembrando que toda segunda-feira é dia de Zoom, Zoom, Zoom. Para você que chegou com a gente até aqui, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra novamente semana que vem. Até lá.